Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, a aula dessa semana nós vamos iniciar um novo projeto. O projeto se chama Segurança Pública. É uma disciplina pequena, tá? São 2 aulas apenas dessa disciplina, então vocês vão ter aula nessa semana e já na próxima semana eu já vou aplicar a última aula e já a avaliação dessa disciplina, tá? Então é bastante curta mesmo. Nessa semana, eu estarei passando para vocês sobre o Sistema Público de Segurança do Brasil, certo? O objetivo, então, dessa aula é apresentar os aspectos fundamentais para a composição do Sistema Público de Segurança do Brasil e apontar a importância que a segurança tem na qualidade de vida do cidadão e na manutenção do direito, do Estado de Direito. Bom, um dos direitos fundamentais que um Estado deve proporcionar ao cidadão é garantir a sua segurança, certo? E para isso, existem algumas estruturas responsáveis para a segurança da nossa sociedade. São elas: a polícia, os centros prisionais e de reabilitação, o conjunto de leis, que no caso busca reprimir comportamentos criminosos, a aplicação dessas leis, e fazendo com que todos esses estejam sujeitos também a essa lei. Então, para que a gente tenha segurança pública, segurança das nossas vidas, do nosso patrimônio, existem aí algumas estruturas, que no caso é o policiamento, os sistemas aí, centros de reabilitação e prisão também, e as leis, né, que buscam estar diminuindo o índice de insegurança, podemos dizer, né? E eu coloquei aqui uma imagem bastante interessante para a gente entender como que é esse ciclo. Segurança pública. Primeiro, a legislação, ela define sobre os crimes e as penas de quem viola essa questão de segurança. Para isso também existem as políticas sociais, que é educação, saúde, saneamento, emprego, etc. Isso tudo ajuda também a diminuir, né, a insegurança e tornarmos uma segurança pública saudável. Depois nós temos a discussão de problemas pertinentes a cada localidade, então existe um conselho que discute sobre a segurança de cada localidade. Vamos supor, é diferente lá no Rio de Janeiro, que a gente tem, né, como referência aí, sendo um local que tem um alto índice aí de dificuldade em questão de segurança pública, até mesmo por ser um local em que é turístico, um local que recebe pessoas de vários países, então existem a necessidade de ter uma segurança pública mais severa, né? Também através de ações policiais, que são ações de fiscalização, repreensão, investigação. Através do Poder Judiciário também tem o julgamento, estipulação de pena, dependendo, né, da situação ali que a pessoa cometeu, referente a, a poder transgredir alguma lei referente à segurança pública. E temos o sistema carcerário, que é a execução da pena e ressocialização. É um ciclo. Então, assim, precisa existir leis para que haja uma segurança adequada, né? Então, através dessas leis, as pessoas não cumprindo elas, existem aí um sistema que estipula aí uma pena para que isso não ocorra. E para que ande também nos trilhos, existiam os policiais, os PMs, que ajudam a sociedade a viver em segurança. E existem também os centros de políticas sociais, que de educação, de saúde, porque cada sistema, cada local tem uma necessidade, né, de segurança. Então, isso tudo também está aí influenciado como uma segurança pública, certo? Bom, prosseguindo aqui no slide, no próximo. Uma coisa que é importante frisarmos, né? Quando nós falamos em segurança pública, a primeira coisa que vem em nossa mente é o policiamento, né? Porque eles é praticamente um dos principais agentes responsáveis para poder mantermos a segurança, né? Então, por exemplo, existe aí dentro dos municípios a Guarda Municipal, os agentes de trânsito, dentro dos estados e Distrito Federal,
os conselhos de segurança e defesa social, que é a polícia militar, civil, corpo de bombeiros, órgãos de sistema de penitenciária, e existe também a segurança baseada na União em si, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, existe esse núcleo também de pessoas que trabalham, que é dali que saem as leis, né, acerca disso. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, todos esses daí estão incluídos para que a segurança pública ocorra, né? Eles são, podemos dizer, mandantes. Aí depois tem os estados com sua polícia militar, a polícia civil, entre outros, e os municípios têm os guardas municipais, agentes de trânsito. Isso tudo para garantir a nossa segurança. Porém, vamos ver aqui. Quando os níveis de criminalidade e impunidade sobem muito, é sinal de que essas estruturas elas não estão sendo eficientes. Isso gera um grande número de perdas de vidas e prejuízo financeiro também para o Estado, né? E a qualidade de vida de uma pessoa depende muito do quanto ela pode se sentir segura dentro do seu meio social. Então, depende do quanto a justiça ela pode esperar dos mecanismos do Estado responsável pela integridade física e moral do cidadão. Então, quando o nível de criminalidade sobe muito, é sinal de que as estruturas elas não estão sendo eficientes, que não está dando certo, que o policiamento não está dando certo, que as leis impostas não estão dando certo. Então, é necessário a gente entender aonde que está o erro, né? Um dos erros que a gente sempre frisa, a gente vê em jornais, a gente vê em documentários, e é algo muito triste, é o sistema prisional. O sistema prisional brasileiro, ele se encontra em um gravíssimo estado. E é sempre um assunto de pauta, né? De jornais e tudo mais. Os centros prisionais possuem duas funções fundamentais, que não podem ser abandonadas. A primeira delas é punir a pessoa que cometeu um determinado crime, limitando a própria liberdade dessa pessoa, para não ocorrer mais isso. E a segunda função, justamente a mais importante, é a mais esquecida, que consiste em trabalhar na recuperação desse indivíduo para ele conseguir retornar ao convívio social. Mas, infelizmente, nós sabemos que a prisão, ela se torna uma escola, né, do crime, né? Então, a pessoa sai bem pior de lá. Então, um dos erros de segurança pública é a questão da impunidade. O sistema prisional, ele acaba prendendo aquela pessoa, aquele meliante que infligiu algo, mas só que ele se torna cada vez pior. E aí acaba sendo um trabalho de segurança ruim, né? Porque aquele ciclo que a gente viu, as leis, e aí para segurar as leis, o policiamento, aí depois a recuperação dessas pessoas que saem das prisões para que não ocorra mais isso, aquilo é quebrado, aquele ciclo é quebrado. Depositar uma pessoa na cadeia sem fornecer a ela um processo que possibilite seu crescimento enquanto cidadão é um desperdício de dinheiro aos cofres públicos. Isso porque simplesmente essa pessoa tende a sair da prisão pior do que entrou. Então, quando ela sai, ela comete outro crime e volta para a prisão. Isso vai acontecendo até que o ciclo de prisões e crime se torne uma rotina, o que representa um enorme prejuízo humano e econômico para o Estado. Uma cadeia superlotada é um grande risco para a sociedade, é uma verdadeira escola do crime. Veja essa imagem, reflita. Pode haver perspectivas de recuperação de pessoas em uma estrutura física como essa? É deprimente, né? É deprimente. Então, a gente vê que acerca da segurança, da impunidade das pessoas, acaba sendo um trabalho de tolo mesmo, porque aí as pessoas saem piores e os cidadãos se sentem cada vez mais também inseguros, né? Porque não reabilita a pessoa e não traz um trabalho bem feito. Falhas na segurança pública. Então, uma das falhas na segurança pública é justamente isso, o sistema prisional. Porque ali, a segurança pública, quando uma determinada pessoa infringe essa segurança e ela vai presa, ela acaba pior, saindo pior. Então, acaba cometendo coisas piores. A função principal da polícia é proteger o cidadão. Existem outra falha também, que eu vou comentar aqui. No entanto, existem grandes problemas dentro dessa instituição, associada à corrupção e abuso de autoridade. Outro problema que nós temos acerca da segurança pública é o próprio policiamento.
porque nós vemos que muitas vezes a própria polícia, ela é a corrupta, né? Muitas das vezes. Então, muitos cidadãos às vezes temem mais a polícia em virtude do comportamento violento que eles manifestam, né? E as razões que eles trazem para que tenha esses problemas, né, que haja esses problemas, é a questão da falta de preparo e a remuneração baixa deles. E é preciso a gente também compreender que essa classe profissional está em contato, sim, de forma direta com o risco de vida. E também existe muito dinheiro ali nesse meio, né? Porque às vezes é oferecido ao policial um certo facilite das coisas, um dinheiro a mais, para que não se aplique a multa, ou para que não aprenda aquele contrabando, ou para que deixe o tráfico de drogas ocorrer, e pelo baixo essa remuneração dele, ele aceita aquele, né, pedido ali. Então, acaba ali a própria função da polícia, que é proteger o cidadão, não dá certo, né, até porque, e também eles praticar a impunidade de forma correta também não dá certo, porque eles acabam aceitando e se aliando ao crime, né? Nada justifica que a polícia use a tortura, a violência, extremo abuso e autoridade. A polícia é um elemento fundamental do Estado de Direito, justamente para garantir o bem-estar da sociedade. Então, na medida em que os policiais começam a praticar tortura, receber suborno e deixar o crime ocorrer às suas vistas, eles deixam de ser instrumento que garante a integridade do cidadão. E quando isso ocorre, tem o que podemos chamar de estatização do crime, ou seja, o próprio Estado passa a ser criminoso. Então, ó, dois elementos muito problemáticos para a segurança pública. O próprio policiamento, a própria função da polícia, que é proteger o cidadão, acaba muitas vezes sendo associada à corrupção e ao abuso de autoridade, e a própria questão do Estado, né, de ali nas cadeias, em vez de recuperar aquelas pessoas para que elas retornem à sociedade mais consciente, eles retornam cada vez pior. Então sempre vai haver aquela polícia ladrão, né, aquele corre e pega, porque sempre não reabilita a pessoa. Para concluir, o Estado de Direito ele deve garantir eficiência quanto à aplicação das leis de proteção da sociedade e contenção de crimes. Esse é um Estado de Direito. Ele deve garantir que essas leis elas sejam aplicadas de forma eficiente, que garanta a proteção da sociedade e que contenha os crimes. Porém, a culpa e o mérito de tudo que acontece dentro de um Estado tem sempre uma parcela individual e uma parcela social. Da mesma forma que quando um campeão olímpico de nosso país ganha uma medalha e representa todo o Estado brasileiro que foi corresponsável pelo seu sucesso, quando o criminoso é preso, o Estado deve entender que, de alguma forma, é corresponsável pelo crime cometido. Então, é algo de se pensar. Olha, quando um criminoso é preso, não é de se exaltar. Nossa, deu certo, prendi. Não, que pena que você colocou um cidadão, fez com que um cidadão virasse um criminoso, a ponto de você ter que colocar leis e coisas para poder conter ele. Pode parecer estranho dizer que a sociedade inteira divide a responsabilidade pelas boas e pelas más atitudes individuais. Mas, se pensarmos com um pouco de calma, veremos que as crianças não nascem criminosas ou cidadãos de bens. As crianças elas são educadas pela sociedade e muito do que se tornam quando adultas depende da qualidade da educação que receberam. Então, é uma coisa assim, é um mérito e uma culpa tanto da sociedade quanto do individual da pessoa. Lógico, a pessoa tem o direito de escolher a vida que ela vai seguir, mas se ela vive numa sociedade, num estado, que ela não tem uma boa educação, que ela não tem uma boa saúde, um sistema bom, então ela acaba sendo a própria vítima e o problema da sociedade. Bom, para concluir, eu quero falar uma curiosidade que eu achei muito interessante, eu quero abordar aqui. A respeito de crimes hediondos, não sei se já ouviu falar essa palavra, acredito que sim. A Lei de Crimes Hediondos, editada pelo governo do Brasil em 90, foi uma tentativa de resposta à violência. Por serem tão repugnantes, a lei trata o réu de uma forma mais severa. Então, aqueles que praticam crimes hediondos, quer dizer que são crimes repulsivos, repugnantes. A própria palavra hediondo significa isso, horrível, repugnante, repulsivo. Então, é um crime que, geralmente, a forma que a lei vai tratar disso vai ser severa, a sentença vai ser algo bem severo.
E algumas listas de 10 crimes hediondos graves são homicídio simples, que é praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, homicídio qualificado, latrocínio, extorsão qualificada pela morte, extorsão mediante, estupro vulnerável, epidemia com resultado de morte, falsificação, corrupção, entre outros ali que eu coloquei. É interessante a gente saber sobre isso também, porque até mesmo a gente, como cidadão, até meio leigos, né, sobre o assunto, e achamos um pouco mas como assim? Uma pessoa que cometeu isso diferente de outra que cometeu outro crime, mas são dois crimes, são duas coisas, tem que ser os dois multados, tem que ser os dois ali sentenciados de forma certa. Então, assim, para você entender, tem alguns crimes que eles são muito mais severos, por isso que a lei é mais severa, né? Então, eu achei uma curiosidade interessante a gente trazer. Bom, atividade, como eu disse para vocês já, venho dizendo algumas aulas, toda semana nós aplicamos atividades e essa atividade é a Vale Presença, né? Certo? Então, a atividade dessa semana, né? Vale Presença, podemos dizer assim, é o seguinte: pense e responda. A noção fundamental de Estado de Direito está baseada no pressuposto de que as leis são algo que todos devem estar submetidos. Então, o Estado, ele diz o seguinte: todos devemos estar debaixo da lei, estarmos sendo submetidos a ela. Porém, partindo dessa afirmação, diga por que impunidade, você punir alguém, desmoraliza o Estado de Direito. Acabei de comentar com vocês aqui, né? Acerca aqui na conclusão. Dá uma lida aí, uma relida na conclusão para vocês entenderem. É uma pergunta que vocês não vai copiar e colar, tá? É algo de se pensar e vocês desenvolver a resposta de acordo com o seu pensamento, do seu entendimento. Não é para você pegar algo da parte do texto, até porque não tem nada no texto assim falando exatamente sobre isso. É algo que vocês lendo ali vão conseguir compreender. Então, ó, de novo, a noção fundamental de Estado de Direito, só para entender, Estado de Direito é uma situação jurídica, um sistema institucional, no qual cada um e todos são submetidos a um império de direito. Então, é ligado às normas e aos direitos fundamentais. Então, todos nós temos os direitos e deveres, né? E um dos nossos deveres é que somos submetidos às leis. Precisamos cumprir as leis. Né? Se não deve fazer isso, não deve. Se não cumprirmos essa lei, vamos ser submetidos a algum tipo alguma forma de sentença, de condenação. E aí, partindo dessa afirmação, então, por que a impunidade, você punir, não punir alguém, desmoraliza o Estado de Direito? Partindo desta afirmação, diga por que a impunidade desmoraliza o Estado de Direito. Então, dá uma pensada, pesquisa um pouco, uma pergunta bastante pessoal, assim, mas só que ela tem base no que a gente viu. E dou uma dica aí para que vocês retornem à conclusão e leiam ela, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Nos vemos então até a próxima aula na semana que vem, que é a segunda e última aula desse projeto. E eu vou ter uma avaliação também já, tá bom? Qualquer dúvida eu vou estar disponível no Google Classroom, tá? E qualquer outra dúvida também, vocês podem estar informando por e-mail. Até mais.